Como é que um economista e que trabalhou como técnico na Petrobras chegou até agrofloresta? Marcelo, você começou muito bem a observar que tudo o que eu aprendi e passei a aplicar aqui tem na origem justamente a Petrobras. Eu trabalhava na Universidade de Petrobras, onde a gente desenvolvia lá todos os conceitos de recuperação de áreas degradadas fundadas na dinâmica florestal, na dinâmica da natureza, que a gente defendia que a natureza é quem recupera o meio ambiente, né? Nosso trabalho é de apenas colocar as coisas no lugar certo, né? As coisas que a natureza já nos oferece, é pedra, é fazer uma valeta, é uma madeira, é plantar as espécies adaptadas para cada local. E foi na Petrobras que eu aprendi isso. E depois passei a entender uma situação nossa social, ecológica, de grande repercussão, que a Bahia, a maior parte da Bahia, o território é semiárido, e tem todo um discurso de que o semiárido não tem água, que a gente é fome, é miséria, etc. e tal, e eu nunca aceitei esse conceito, né? E aí parti para fazer aqui na Caatinga, né, aqui nessa região, um trabalho baseado nos ensinamentos de Ernest Gost, né, que é a agricultura sintrópica, para a gente aqui demonstrar a riqueza da Caatinga que fica escondida pelos discursos da pobreza. A pobreza que existe na Caatinga, ela existe em qualquer bioma no Brasil. Mata Atlântica, Floresta Amazônica, tudo tem pobreza. Portanto, não é uma decorrência do bioma, é uma decorrência da forma de organização social. Então, aqui eu comecei a fazer esse trabalho nessa área aqui, que era uma área degradada, como é degradado 100% do solo agrícola brasileiro. Essa área aqui em especial, há muitos anos foi tirada a mata original, e aqui era roça de milho, de mandioca, de mamona, tudo se produzia aqui de forma tradicional, queimando, botando fogo. E depois que a produtividade agrícola caiu, passou a ser uma área de gado, né, de pasto para gado. Dessa forma, essa área aqui tornou-se intensamente compactada. Solo exposto, aquecido, certo? E o nosso trabalho inicial aqui foi feito na base da enxadeta, picareta, porque o solo era totalmente compactado, né? E esse nosso trabalho aqui, Marcelo, ele tem como base, tem um elemento que é central para a gente discutir, que é o escoamento superficial de água. O escoamento superficial de água é o dano maior que a gente tem hoje, que assoreia os rios, as bacias hidrográficas, de uma forma geral, os corpos hídricos. Então, a primeira medida nossa aqui foi interromper esse fluxo de água, esse fluxo superficial. E aí a gente fez valetas, né, em curvas de níveis para conter essa água. E nessas valetas a gente plantou aquilo que a gente chama como elemento básico desse processo, uma matriz fotossintética, né? Ou seja, são plantas adaptadas às condições semiáridas e que têm a capacidade de fazer fotossíntese com a pouca água que existe no ambiente, aparentemente pouca, fazer fotossíntese durante o ano todo. Essas plantas, portanto, nos oferecem condição de produção de uma grande biomassa que resulta na cobertura do solo, resfriando o solo, alimentando os micro-organismos e reconstituindo a cadeia que a gente precisa para implantar aqui um sistema florestal, que está a caminho, nós estamos no início. Essa matriz fotossintética, ela é essa matriz fotossintética é constituída com plantas bastante adaptadas, a exemplo da piteira, do sisal, da palma, do mandacaru, do avelóis, da babosa. Ou seja, são plantas adaptadas às condições semiáridas e que fazem fotossíntese o ano todo. Nós estamos aqui nesse momento em plena estação de estiagem, e o sistema aqui, as palmas estão vigorosas, estão gordas, como a gente chama, não dobram, não amarelam, não murcham. O sisal também, que quando ele está em condições inapropriadas, a folha dobra, aqui as folhas estão todas vigorosas. O andu está florescendo
e produzindo frutos, a mamona está brotando pelo sistema de poda que a gente fez. Então, tudo que a gente tem plantado aqui fica mantido o seu sistema fisiológico em funcionamento, né? E aí se pergunta, de onde vem a água que se planta esse sistema? Essa água, a gente tem dito, então até assim de aparente brincadeira, né, para descontrair, que é o sereno da noite. A gente diz que a Caatinga chove toda noite, né? Como a Caatinga é uma área especial, é o melhor lugar do mundo para se viver, aqui a gente tem um dia quente e a noite fria. Então essa característica condensa o orvalho, produz o orvalho pela condensação da umidade. Apenas este orvalho é suficiente para a gente construir esse ambiente aqui. Junto com a formação de solo, né, de jogada de matéria orgânica no chão para segurar mais a umidade, né? Quer dizer, é uma relação... Perfeito, ou seja, está tudo engrenado. Quando a gente produz a biomassa por meio de uma matriz fotossintética que faz fotossíntese durante 365 dias por ano, e a gente poda, joga essa biomassa no chão, o solo esfria, a água que inclusive vem do sereno é absorvida pelas plantas vivas e pela essa biomassa, a água que naturalmente, por capilaridade, vem debaixo do solo para cima, encontra essa biomassa fica permanentemente molhada, permitindo que as ações dos micro-organismos, fungos, bactérias, da microfauna, como centopeia, lacraia, minhoca e diversos besouros, inclusive aranhas, caranguejeiras, formigas, está muito presente aqui nesse ambiente, fazendo com que a gente tenha o verde permanente e, portanto, a biomassa produzindo. Muita presença de pássaro também, né? Aqui chegando junto, porque tem comida, né? A presença da fauna aqui, a fauna alada, ou seja, os pássaros aqui, a gente trabalha aqui na condição de orquestra natural. O som do vento e os pássaros aqui nos alimentando a alma o dia todo com seus cantos maravilhosos, né? Mas a gente já enxerga aqui a presença de priá muito grande, presença de cobra, presença de tatu, raposa, inclusive veado, que é uma espécie, né, de maior porte. A minha dor de cabeça aqui é o caçador, né, que eles têm, inclusive eu tenho presenciado aqui dentro o cachorro de caçadores, afugentando os animais para a caça, né, que é um problema que a gente tem que ver até como política pública, o que fazer para proteger essa fauna. Então aqui nós temos a presença inclusive de veado. Como pode ser visto, a minha palma aqui, ela é alimento para os veados, né? Eles alimentam aqui. Ainda hoje eu encontrei uma palma cortada com a mordida, né, do veado, e nos dá alegria. Que mesmo com a caça de ontem para hoje, um passeou aqui nessa área, né? Então, a fauna aqui está muito presente, porque o ambiente é muito receptivo. E qual a ideia do Jardim Magnólia ser o quê? Como é que você está projetando isso aqui como um lugar de construção de futuro, construção de uma nova sociedade, construção de uma saída aí para esse tipo de crise que a gente está vivendo geral, total? E o que você pensa em termos de políticas públicas? O que você diria, né, aos gestores públicos, né, sobre políticas públicas para a agrofloresta? Marcelo, aqui nós já podemos ter condição, aqui nesse espaço denominado Jardim Magnólia, que é o nome da minha esposa, que patrocina toda essa coisa aqui com seu cuidado, seu carinho, sua atenção e sua renúncia, né? Então, nós temos um volume de biomassa aqui muito grande, que hoje a gente já pode garantir duas coisas fundamentais. Primeiro, o sequestro de carbono. Eu acho que aqui é uma das áreas que a gente mais sequestra carbono por metro quadrado, que é um problema, inclusive, que a agricultura familiar pode não contabilizar isoladamente, um aqui, outro acolá, o sequestro de carbono, mas se a gente juntar o que se faz de agrofloresta na Bahia hoje, a gente vai ter uma alta taxa de sequestro de carbono, um alto acúmulo de carbono sequestrado, portanto, na somatória de tudo isso. Então, só o sequestro de carbono aqui, nós já temos um indicador fantástico para contribuir com a questão climática que hoje assola o mundo, né?
O outro elemento fundamental aqui é que eu já tenho aqui uma biomassa imensa para a alimentação de animais, né? Porque, infelizmente, a criação da pecuária... Pode ir, segue para concluir. Aqui nós temos hoje condição de uma produção muito grande de alimentos que servem para forragem de animal, né? Aqui a gente a palmo, sisal, mandacaru, a piteira, maniçoba, canjoão, o andu de periquito, que são espécies aqui que tem aqui na região. Nós temos aqui a algaroba, a leucena. Então aqui a mandioca de 7 anos. Então aqui a gente tem uma quantidade muito grande de alimentos que servem para o gado. Então, para o gado, para a cabra, para a ovelha. Então aqui eu posso dizer que na nossa área já não tem mais crise alimentar para os animais, né, porque eu tenho essa produção durante o ano todo.